Eu fiquei pensando em como começar de forma respeitosa esse vídeo, mas a verdade é que quando eu recebi a notícia ontem à noite, eu recebi de forma indiferente. Na verdade, eu já até esperava esse tipo de atitude por parte do PC Siqueira. Eu recebi de forma indiferente porque não era alguém que eu acompanhava, eu sabia muito pouco. Eu terminei conhecendo o PC Siqueira por questões polêmicas, posicionamentos polêmicos, ações polêmicas. E a verdade é que eu gosto de utilizar esses momentos para a gente pensar sobre a morte. Porque a morte, ela pode sim dar significado para a nossa vida, desde que a gente tenha consciência dela. Aquela coisa do memento mori, não sei se vocês conhecem, né? Que é você estar sempre diante da morte, sabendo que você não tem como escapar dela. E quando você se torna mais consciente disso, você começa a procurar algum sentido para a vida. Porque no final das contas, a gente pode usar até o exemplo do PC Siqueira para a gente entender aí aonde eu estou querendo chegar. Que veja, é um cara que partiu de forma trágica. E quando você entra, por exemplo, no Twitter, você vê lá que tem um monte de gente comemorando a morte dele. E aí eu me coloco no lugar dele. Eu fico pensando assim: é isso que eu quero? Não é questão de você querer que as pessoas fiquem sofrendo pela sua partida, chorem, drama, sintam falta. Mas eu prefiro a indiferença das pessoas do que pessoas celebrando a minha morte. Porque toda essa comemoração em cima da morte dele se deve às ações que ele teve aqui em vida. Vejam que ele foi um cara que foi pioneiro no YouTube, ele conseguiu muita grana e muito sucesso. Ele optou por um caminho de confronto, atacando sempre pessoas, sempre com um posicionamento muito militante. E veja que esse campo, esse meio progressista, das pessoas que estão mais alinhadas à esquerda, é o seguinte: enquanto você está sendo útil, você é muito aclamado, muito abraçado. No momento que você começa a dar problema, você é rapidamente descartado. Então, o PC Siqueira, por exemplo, ele chegou a fazer um canal com o Cauê Moura e aquele outro cara lá do CQC, que eu esqueci o nome dele. E no momento, né, foi um canal que teve uma certa relevância e tal, não foi tão assim famoso e tal, mas tinha bastante gente ali que assistia. E no momento que deu aquele problema lá, é, começou a surgir lá a possibilidade de ele estar envolvido com questão lá de criança, aqueles caras que pareciam ser amigos rapidamente pularam fora e quiseram se desassociar imediatamente. é, Acabaram com o canal, acabaram com um vídeo, inclusive, que o seu PC Siqueira fazia piada com alguma coisa relacionada a isso, justamente para não terem provas contra eles, porque afinal de contas é uma coisa assim. O que a gente leva a acreditar? Bem, se o cara já brincou com isso, e é uma coisa que não se brinca, que é uma coisa que, de um modo geral, na sociedade é rechaçada, as pessoas não admitem esse tipo de coisa, né, que é o crime de Pedro. Vocês sabem do que eu estou falando. Então você tá ali, você tem um canal com um cara que faz esse tipo de brincadeira e você depois segue a vida normal, é problemático, né? Então, quando
estoura lá a possibilidade de ele estar metido com isso, os caras pulam um barco. Mas pulam um barco rapidamente, por quê? Porque já deviam saber alguma coisa que a gente não sabe e a gente nunca vai saber. E o cara ficou isolado. A casa caiu para ele literalmente. Ele tentou voltar, mas você já percebia naqueles vídeos que ele gravou depois, que ele ficou sumido, ele já não estava bem. Talvez ele nunca tenha estado bem, sempre com problemas aí de saúde, problemas de depressão, enfim. E eu acredito que, assim, que o problema da depressão é quando você não tem coragem de assumir que tem essa doença. Porque aí você não busca solução. Ou quando você se limita a tratar esse problema só por meio de remédio. E aí você cria uma dependência, você arruma um outro problema para a sua vida. Então existem outros caminhos, mas infelizmente nós estamos muito mal servidos de psicólogos, de psiquiatras. Eu falo isso porque eu tenho um amigo que ele foi ao médico por uma questão, ele não estava se sentindo bem, assim, ele achou que era alguma coisa relacionada à saúde e tal. Ele terminou sendo encaminhado a um psiquiatra e o cara já queria entubar remédio nele. A primeira solução proposta a ele foi assim: ah, não, vou te prescrever aqui um remedinho e tal, não sei o que. Ele, não, doutor, não preciso disso. Então a gente tem outros caminhos, a gente tem outras soluções que estão relacionadas aí a uma possibilidade de melhora do quadro depressivo, mas que não são exploradas. Geralmente é só a questão do remédio. Então você vê que o PC Siqueira ele tinha um problema muito grande com remédio. Ele consumiu, parece que, muitos remédios no dia, né? No caso, ontem se drogou com cocaína até fazer o ato aí que levou ao fim, né? Foi um cara que ficou isolado, tinha lá uma namorada e tal, e mesmo assim conseguia arrumar namorada. Então eu acredito que faltou buscar algo mais elevado. Faltou buscar o transcendente. Então, assim, a visão marxista, a visão de esquerda, ela é materialista. Talvez você não tenha parado aí nunca para pensar nisso, mas vocês podem até buscar se informar mais sobre isso para entender o que eu estou falando. Mas ela é fundamentalmente materialista. Então, quem é materialista não acredita na transcendência. E por isso que quando se fala de valores mais elevados, se fala de religião, geralmente as pessoas alinhadas à esquerda, eles têm uma certa ojeriza, eles rejeitam esse tipo de coisa. E a gente está num tempo que é tão materialista que mesmo as pessoas que não se identificam com esse tipo de posicionamento político, vamos dizer assim, são materialistas. São materialistas sem saber. E fundamentam, baseiam sua vida toda nessa mentalidade materialista, que é de adquirir coisas, que é ganhar dinheiro, é essa vida hedonista. Mas chega em um determinado momento que você se esbarra com uma espécie de parede, de muro, que você não consegue ir além. E aí a coisa começa a desandar na tua vida. Durante um período é gostosinho viver de forma hedonista. Mas chega um momento que essa conta de uma vida desregrada, promíscua, ela vai cobrar. Tá? E eu vejo muita gente, inclusive aqui na machosfera, que prega esse hedonismo, e, enfim. Eu vejo pessoas que pregam aí, no meio, mesmo no meio masculinista, pregam a promiscuidade, o consumo de drogas. Ó, pessoal, esse aí não é o caminho, não, tá? Utilizem esses exemplos tristes, trágicos, para entender que esse não é o caminho. Então, talvez a busca por valores mais elevados, pela transcendência, fizesse
com que o PC Siqueira encontrasse um rumo, encontrasse um sentido da vida, na vida, e tivesse evitado esse fim trágico. Então, pessoal, é importante que a gente tenha essa consciência. Memento mori, lembrem disso, busquem por isso. Conheçam um pouco mais sobre isso, nesse sentido que eu estou falando. Não viva de forma que você ache que é imortal, que a tua vida nunca vai acabar. Sempre tenha consciência da morte. Sempre tenha ela em vista. Você já deve ter visto alguns quadros antigos. Inclusive tem um quadro de um santo que tem um crânio. Era muito comum, antigamente, pessoas terem um crânio no seu escritório, na sua biblioteca. O crânio, claro, é fake. É um símbolo da morte. De maneira que vocês vão ver isso. Procurem quadros antigos que retratam biblioteca, escritório, né? Vocês vão ver que tem aquele crânio, e aquele crânio simboliza o seguinte: é a morte ali. Que do pó veio e ao pó voltarás. Então, essa consciência da morte vai fazer com que você encontre um sentido na vida.